muita satisfação, vou abrir aqui a banca da aluna Letícia Luiz Pereira da Fonseca, mas antes quero saudar o professor João Paulo, meu querido amigo, meu grande colega, grande acadêmico, que vem aqui apreciar, analisar e questionar a aluna Letícia Luiz Pereira da Fonseca, que está defendendo um trabalho tendo como tema da natureza do Clube de Paris e seus efeitos. Então, eu digo a Luísa que você tem 10 minutos para expor e depois eu passo a palavra para o professor João Paulo para as suas considerações. Pode começar. Bom dia, meu nome é Letícia Luiz. A minha tese vai se tratar da natureza do Clube de Paris. E eu e meu orientador, Danilo Porfírio, decidimos separar o trabalho em 3 capítulos. O capítulo 1 vai tratar da teoria de relações internacionais, o capítulo 2 vai tratar sobre o funcionamento e estrutura do Clube de Paris e do FMI, e o capítulo 3 sobre os conceitos da personalidade jurídica. A relevância dessa tese para as relações internacionais é colocar em voga o multilateralismo. E a sociedade internacional precisa desse trabalho para conseguir alcançar seus próprios objetivos. Além disso, foi feito para entender em que consiste, como que é o funcionamento e a estrutura para a reestruturação de débitos públicos, como o trabalho do Clube de Paris e do FMI. A metodologia utilizada para o trabalho foi pesquisas bibliográficas em notícias, acervos jurídicos, documentos do Clube de Paris, do FMI, dados do Itamaraty e do Ministério da Economia. Os objetivos do trabalho são descobrir qual a natureza do Clube de Paris e o que consiste a temática, qual é o funcionamento e estrutura feita pelo FMI e pelo Clube de Paris para reestruturar dívidas públicas, e o último objetivo é se há de fato cooperação entre os Estados para reerguer países afundados em dívidas públicas. O primeiro capítulo ele vai tratar sobre a teoria de relações internacionais focada na cooperação. Vou seguir a visão de Axelrod e Keohane com contrapontos de Waltz. Todo o debate no primeiro capítulo vai chegar no objetivo em como promover a cooperação. Axelrod e Keohane, eles tratam da estrutura de payoffs, que seria o quê? Expressar as preferências dos estados em querer fazer a cooperação, o trabalho conjunto entre eles, a sombra do futuro, que são as possibilidades, o que pode acontecer com os estados para que eles necessitem dessa cooperação e esse trabalho conjunto. O último é a quantidade de participantes. Quantos estados querem de fato participar dessa cooperação, querem estar incluídos nesse trabalho conjunto do multilateralismo. O objetivo do autor é trabalhar a estratégia da reciprocidade entre os estados para que assim a mútua cooperação traga altas recompensas. No capítulo 2, eu vou trabalhar sobre a estrutura e funcionamento do Clube de Paris e do Fundo Monetário Internacional e como que eles construíram a estrutura para a reestruturação de dívidas públicas. O Clube de Paris ele tem se mantido estritamente informal e não possui base legal e status. O seu trabalho do Clube de Paris é baseado em regras e princípios. Essas regras e princípios são solidariedade, consenso, compartilhamento de informações, caso a caso, condicionamento e comparabilidade de tratamento. Já o Fundo Monetário Internacional, ele se tornou uma agência especializada das Nações Unidas e é resultado da Conferência de Bretton Woods. Seu enfrentamento com o Clube de Paris se dá ao fato de que eles se baseiam na troca de informações sobre estoques e fluxos de dívidas. Também eles trabalham juntos para aplicar o termo de condicionalidade para os estados para que assim traga uma trajetória de endividamento sustentável. A situação, ele também trabalha em conjunto para analisar a situação dos países em desenvolvimento e determinar se eles precisam de tratamento de dívidas ou não. Além disso, eles trabalham em conjunto para celebrar a estrutura e o modelo de renegociação para o país que está em dívida, e eles utilizam também um projeto feito pela FMI para que eles possam cumprir a renegociação feita entre eles. Enquanto aos recursos financeiros sobre o Fundo Monetário Internacional, eles possuem uma conta geral, ao qual os países membros depositam parte das suas reservas internacionais dentro do FMI para que elas possam pegar empréstimos. Então, assim, quanto mais dinheiro o país deposita dentro do FMI, maior empréstimo ele vai poder retirar e maior será a sua força de voto. Aqui eu trouxe uma tabela de 2008
sobre os países que depositam e fazem empréstimo dentro do Clube de Paris. A gente consegue ver uma diferença gritante entre os Estados Unidos e os outros países sobre a força do voto que ele tem dentro do FMI e sobre a quantidade de dinheiro que ele deposita e que ele pode retirar os empréstimos. No último capítulo, no capítulo 3, eu vou tratar dos conceitos da personalidade jurídica, natureza e características e suas responsabilidades. Aqui eu trouxe referenciais teóricos do direito brasileiro que foram traduzidos na perspectiva de reproduzir a tradição romano-germânica e o direito inglês. Porque esses são o que regem a dinâmica jurídica internacional. E lembrando que esses referenciais teóricos são de referência ocidental, da tradição ocidental. E mesmo que utilizamos o direito nacional público, as referências estão correlacionadas com as personalidades. E pontuando que para entender a dinâmica jurídica internacional, se adota o direito público internacional e não o direito civil. Durante o capítulo eu discorri sobre a natureza da pessoa jurídica de direito público e privado, entes despersonalizados. Para o fechamento da ideia da tese, podemos revisar que o Clube de Paris ele não possui personalidade jurídica de direito internacional. Não há um tratado em que conste uma lista de estados que assinem e reconheçam nacionalmente e internacionalmente. Quanto aos países que se encontram em dificuldade econômica e necessitam de recursos para pegarem empréstimos, há um programa feito pelo FMI que o ajuda com empréstimo, com recomendações feitas pelo Clube de Paris e pelo FMI. E eles dão conselhos como reduzir os gastos da máquina pública, além de fazer acompanhamentos periódicos com a política econômica de cada membro. Podemos avaliar na tese que o Clube de Paris ele possui atribuição consultiva, ele é um conselheiro dentro das relações internacionais. E o FMI que possui aporte com força de execução, ele possui personalidade jurídica de direito internacional. Após cada país devedor passar por esse estreitamento com o FMI e o Clube de Paris, é assim que eles podem trazer soluções para suas dívidas públicas. E por fim, podemos ver uma assimetria nas relações, e isso se dá em razão dos devedores, porque eles estabelecem âmbitos materiais de atuação em algumas instâncias de soluções de controvérsias. Com o fechamento da ideia da tese, o que podemos encontrar? Há sim cooperação existente entre os estados para auxiliar os devedores no quesito econômico. E isso não se dá ao fato de somente vou ajudar o outro estado porque ele está devendo. Não, se o estado que está devendo não participar das trocas comerciais, se ele não tem condições de comprar só para pagar as dívidas, isso afeta o credor, porque ele vai precisar da outra ponta para fazer as trocas comerciais de compra e venda. Se o devedor não puder comprar, afeta o credor. No âmbito nacional, é a balança de poder que é a força motriz dos estados, é como que eles se desenvolvem. É nessa corrida, nessa disputa entre os estados que eles buscam segurança, segundo os realistas, e cada um querendo ser competitivo bastante para estar à frente e influenciar na corrida armamentista, comercial e ideológica. E a ideia final é a cooperação no âmbito internacional, ela é assimétrica. Lembrando que os países eles podem executar as barganhas, podem tentar convencer o outro que ele também vai crescer, mas sempre haverá sobreposição dos próprios interesses. E essa é a minha tese.